Olha, acho que a personagem central dessa história é a Ana Cristina Siqueira Vale, mais que o Queiroz até. Porque a Cristina foi uma sócia do Bolsonaro em tudo isso. Ele, como eu falei agora há pouco, praticamente tinha um patrimônio muito, assim, pequeno ainda quando se uniu com ela, né? E eles despontam depois, né? Num período de 10 anos, eles compram 14 imóveis. E ele, inclusive, omite parte desses imóveis quando ele disputa as reeleições. Já em 2006, ele era dono de uma mansão na Barra que valia, na época, mais de R$ 1 milhão, e ele não declara isso para o Tribunal Superior Eleitoral. A Cristina vai colocar muita gente da família dela para ser funcionário fantasma no gabinete. Ela vai fazer uma gestão ali, inclusive por relatos, ela ficava com os cartões dos funcionários para poder fazer o saque, para recolher esse dinheiro do que era da família dela ali, como eu falei agora há pouco, em determinado momento chegou a ter quase 22, chegou a ter 22 pessoas. Não, da família dela são 18, desculpa. 22 engloba o período em que tinham pessoas também da família da Rogéria, outros parentes da primeira mulher dele. Mas são 18 só da Cristina. E aí ela sabe muito sobre esse período. Ela vira chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro no primeiro mandato, quando ele era um adolescente saindo do ensino médio, enfim, que inclusive tiveram que entrar na justiça para que ele pudesse assumir o mandato. E o Flávio também era um estudante de direito no primeiro mandato dele, de deputado estadual. A Cristina coloca como chefe de gabinete dele, uma amiga dela. E aí ela meio que ajuda o Bolsonaro a coordenar tudo isso. E passam 10 anos em que os dois, trabalham desse jeito. E aí eles se separam, mas o esquema continua. Aí com uma presença do Queiroz, que começa a se reaproximar do Bolsonaro e começa a ter um papel importante para o Flávio, mas, segundo o Ministério Público, o novo e atual chefe de gabinete do Flávio, que é o coronel Miguel Braga, também tem um papel central dentro do gabinete do Flávio. Um outro militar, que é o Jorge Fernandes, que é atual chefe de gabinete do Carlos, é uma outra figura importante para o Carlos, aí já assumindo a coordenação, aí, enfim, no período pós a separação da Cristina. E no gabinete do Bolsonaro, em Brasília, tinha o Jorge Francisco, que é pai do ministro do TCU, o Jorge Oliveira, só que o Jorge Francisco morreu em 2018, mas até ali ele era chefe de gabinete do Bolsonaro, e o Jorge Oliveira, que agora é ministro do TCU, era chefe de gabinete do Eduardo. E pelo que eles próprios comentam, tudo funcionava como uma coisa só, e os dois atuavam juntos. E aí, enfim, a mãe também do Jorge Oliveira aparece ali como funcionária. Aí uma tia, irmã dessa mãe do Jorge Oliveira, funcionária fantasma do Flávio por mais de 10 anos na Alerj. Entende como tudo se conecta, e, né, assim, tá tudo junto, tá tudo unificado. Então, essas são outras figuras bastante importantes que aparecem ao longo dessa história. O ministro Jorge Oliveira, inclusive, é o que, assim, passa mais discreto nessa história, mas também é uma figura bastante importante para a vida do Bolsonaro e para essa história toda nos gabinetes. Pelo que eu sei, né, pela presença da família dela nos gabinetes, ela tem uma importância, mas ela perdeu o poder, né, depois da separação nesse sentido, porque aí ela vai para a Noruega, então ela acaba, enfim, fazendo uma negociação ali com o Bolsonaro para divisão de bens, guarda do filho, mas ela não vai mais operar diretamente, vão ter outros operadores, como eu descrevi agora há pouco. Agora, Uhum. vai sempre ter uma situação em torno da Cristina que como dizem alguns funcionários ali, algumas pessoas próximas do Bolsonaro, aliados, interlocutores, de administrar a Cristina, porque ela sabe muito.
Eu já ouvi isso algumas vezes ali nesses bastidores, sobre a necessidade de administrar a Cristina. Ele sempre usou os mandatos dos filhos como bases dele. E até assim, para essa situação em torno do uso das redes sociais, é o Carlos que usa e comanda os perfis do Bolsonaro. Eles atuam de maneira coordenada quando eles querem espalhar uma determinada informação ou incitar algum tipo, levantar algum tópico, alguma questão, enfim, algum ataque, inclusive. Então, eles estão sempre coordenados, o Bolsonaro manda em tudo, o Carlos mais ligado a essas questões de rede social, o Flávio com uma atuação mais política, né, em Brasília, hoje ele é coordenador da campanha do Bolsonaro, o Eduardo circula um pouco entre as duas coisas e também faz conexões com o exterior, com políticos do exterior, mas eu acho que tem coisa para a gente descobrir ainda também sobre essa divisão de tarefas.